Boa tarde, sexto ano. A gente aqui vai fazer agora a questão 6, certo? O enunciado da questão 6 é assim. Reúna-se com um colega para resolver essa atividade. Letra A. Copie o quadro abaixo, certo? No caderno e complete-o, certo? Vamos lá. Tem assim, ó. Numa coluna tem os poliedros regulares, certo? Tem aqui, ó, número de vértices, número de faces e número de arestas, tá? Entre esses poliedros regulares, nós temos o tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e o icosaedro, certo? Vamos começar pelo tetraedro, certo? Tetra, tá? Significa o quê? 4, né? Certo? Então, vejam que essa figura, esse tetraedro regular, ele trata-se, na realidade, de uma pirâmide, certo? Regular de base triangular. Então, vejam que esse pirâmide aqui, ó, ela tem a base, certo? Um triângulo, tá? Então, trata-se de uma pirâmide de base triangular, quer dizer, ela tem um triângulo aqui na sua base que eu estou destacando de vermelho, certo? Por que é chamado de tetraedro regular? Porque todas as suas faces têm a mesma dimensão. Essa face aqui, ó, da base, ela é igual a essa face aqui da lateral, essa outra face aqui da lateral, da frente, e tem uma face por trás, ó. Vem aqui, ó. Tem outra face aqui atrás. Então, na realidade, são 4 faces. Por isso que a gente chama de tetra, quer dizer, 4, certo? 4 faces, né, idênticas, viu? Então, nessa pirâmide de base triangular, o que é que ele quer saber? Ele quer que você defina, né, determine o número de vértices, certo? O número de faces e o número de arestas. Primeiro, vamos determinar a quantidade de vértices, né? Se você contar aí, você tem aqui, ó, se eu chamar isso aqui de vértice Azão, Bzão, Czão e Dzão. Quem seriam os vértices? Vértice A, vértice B, vértice C e vértice D. Então, nós temos 4 vértices, certo? Essa pirâmide. Número de faces, né? Já falei, se o nome é tetraedro regular, significa dizer que ele tem 4 faces, né? Você tem aqui a face, ó, A, B, C, certo? Essa primeira facezinha aqui, ó. Tem essa face aqui, ó, ACD, segunda face. Tem a base, né? Que é a BCD. E tem essa outra face lá atrás, ó, que é a ABD, certo? Lá por trás, certo? Então, ele tem 4 faces, certo? É lógico que na figura você pode determinar a quantidade de arestas, né? Certo? Como? Quais são as arestas? As arestas são segmentos de reta. E segmentos de reta são um pedaço da reta. Ele é delimitado. Ele é aqui, ó, tem um começo e tem um fim. Por exemplo, AB é um segmento de reta, certo? Aqui, ó, AC, outro segmento de reta, AD, outro segmento de reta, certo? E BD. Então percebam que eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, certo? 4, olha só, 5, certo? E bem aqui, ó, 6. Então vamos contar novamente, ó, tá? Você tem aqui o segmento AC, o AB e o AD. Esses já fazem 3, né? Tem esse segmento aqui, ó, BD, 4, o BC, 5 e o CD, 6. Então, no total, eu vou ter 6 arestas. O que eu quero informar para vocês é que existe uma relação chamada relação de Euler, né? Em que consiste a relação de Euler? Ele diz que se eu pegar a quantidade de vértices mais a quantidade de faces, né? A ordem não interessa, né? Quantidade de faces mais a quantidade de vértices, isso aí é numericamente igual à quantidade de arestas somado com 2. Se eu já tinha a quantidade de vértices e já tinha a quantidade de faces, que por sinal são iguais, então eu já tenho essa aqui, ó, esses dois, essa soma, né? Uma quantidade é 4, o outro a quantidade é 4. Então eu poderia determinar a quantidade de arestas sem precisar fazer muita coisa, muito esforço, tá? Então nesse caso, por que eu estou demonstrando isso aqui? Porque vai ter casos em que vai ficar mais complexo você determinar isso, certo? Vamos lá. 4 mais 4 é igual a 8. Então você tem uma sentença matemática que envolve o quê? Igualdade, né? Em toda sentença que envolve igualdade, toda mudança que eu fizer no primeiro membro ou no segundo, eu tenho que fazer, certo? Como trata-se de igualdade, eu poderia reescrever essa expressão assim, ó. A mais 2 igual a 8.
continua o quê? Igual, certo? Como trata-se de uma sentença matemática de igualdade, eu posso subtrair tanto o primeiro membro como o segundo membro de 2, para eliminar esse 2 aqui, ó. Então, se eu subtrair o primeiro membro, vou até colocar essa igualdade um pouquinho mais para cá, tá? Vou aqui repetir a expressão, só para você entender, tá? Repetir a mesma expressão, ó, não fiz mudança nenhuma. Se eu subtrair o primeiro membro de 2, tá? Eu tenho que fazer essa mesma mudança no segundo membro. É que funciona como se fosse uma balança, certo? Toda mudança que eu fizer no primeiro membro, que vem antes da igualdade, eu tenho que fazer no segundo. Então, mais 2 menos 2 dá 0, encontro o valor de A, igual a quanto? A 8 menos 2, que é igual a 6, certo? Então, vejam que eu poderia determinar a quantidade de arestas, tá? Utilizando a relação de Euler, tá? Essa relação é chamada relação de Euler, tá certo? Pronto, agora vamos para o próximo. O próximo quem é? É o hexaedro, certo? Hexa, o nome por si só já diz tudo, né? Então são 6. Então são 6 faces iguais. Então já posso de cara já dizer que aqui ele tem 6 faces. Consequentemente, pessoal, poderia dizer que o octaedro tem 8, o dodecaedro tem 10 faces e o icosaedro tem 20 faces, né? Então vamos lá, o que interessa. Hexaedro, aqui a figura. O hexaedro, na realidade, ele trata-se de quê? De um cubo, né? Então, no cubo, você percebe que você tem 6 faces realmente, ó, tá? Se eu colocasse nomes aqui, você teria aqui, ó, vértice A, B, C e D, e aqui vértice E, F, G e H lá atrás, ó, certo? Quantas faces eu tenho? Eu tenho a face A, B, C, D, essa face aqui, ó, tem essa outra face, o B, C, G, F, tem essa face aqui na lateral, certo? 3 ali, ó, atrás. 4, que é a FGHE, certo? Tem essa face aqui em cima, ó, tá? Na parte superior, ó, que é a ABFE, e tem essa face da base aqui, que é a CGHD. A ordem não interessa, certo? Portanto, você pode confirmar que esse hexaedro regular, ele tem 6 faces, certo? Quanto à quantidade de vértices, é só contar, ó. Você tem aqui, ó, 1, pronto, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Então, você vai ter 8 vértices, certo? Pronto, eu quero determinar a quantidade de arestas sem nem olhar para a figura. Como é que eu faço? Pode olhar para a figura se quiser, né? Contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho 12 arestas, contei, né? Um por um. Mas eu não quero contar. Então, o que é que eu faço? Vou utilizar a relação de Euler. Eu somo a quantidade de vértices mais a quantidade de faces. Dá quanto? 8 mais 6 são 14. Então, vou colocar bem aqui do lado, ó. 14 vai ser igual a arestas mais 2, certo? Aí eu pergunto, quanto vai ser? Como trata-se de uma igualdade, eu poderia escrever assim, ó. A mais 2 igual a 14. Sem nem precisar utilizar o princípio, certo? Aditivo, quer dizer, subtrair primeiro e segundo membro. Aquele princípio aditivo é exatamente para você não precisar fazer, você faz por abstração. Então, ó, se eu tiro o 2 do primeiro membro, aqui fica somente A, não é não? E se eu tiro o 2 do segundo membro, aqui fica somente 12. Até porque o único valor que A vai assumir para que somado com 2 seja igual a 14 só pode ser quanto? 12. Por isso que a quantidade de arestas, ó, a gente pode confirmar que funciona essa relação de Euler, certo? Próximo, quem é? Próximo é o octaedro. O octaedro, ele está bem aqui, eu desenho a figura, certo? Dá um certo trabalho, tem uma que eu não vou fazer, que é justamente a figura que envolve o icosaedro, certo? Só demonstrar, só mostrar. O octaedro, o nome por si só está dizendo octo, 8, né? Então são 8 faces. Então eu já posso de cara lá na tabela colocar bem aqui, ó, quantidade de faces dele igual a 8, certo? Já posso colocar aqui, ó, número de faces, 8, octaedro. Mas se quiser olhar para lá, ó, você pode colocar o vértice aqui, ó, A, B, C, D, tem um bem aqui, ó, E, e um bem aqui embaixo, ó, F, certo? Faces nós teríamos aqui, ó, essa face, né, o BDF, essa outra face aqui, ó, CDF, tá? Tem uma face lá atrás, ó, outra lá atrás, ó, 4,
e mais 4 em cima. As 4 faces de baixo com as 4 faces de cima, as duas pirâmides. Esse octaedro é chamado também de bipirâmide, né? Você pode perceber que eu tenho uma pirâmide aqui, ó, tá? E embaixo uma outra pirâmide, certo? Então, se você for contar a quantidade de faces, porque não conta essa parte do contato. Eu estou falando em faces, né? Que você está vendo, tá? Então, nesse caso, eu tenho 4 faces em cima e tenho 4 faces embaixo. Portanto, eu tenho uma quantidade total de 8 faces no octaedro. Vou agora para o número de vértices, né? O número de vértices está bem nítido, ó. É só contar, certo? Você tem esses dois vértices superior, o superior e o inferior, o A e o F, né? Aí são 2. Com mais 4 vértices aqui, ó, o C, o D, o B e o E. Então, total de vértices são quantos? O octaedro eu tenho 6 vértices, né? Se quiser contar novamente aqui, ó, você tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices, certo? E para determinar a quantidade de arestas, posso contar as arestas, se você quiser, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Embaixo eu também tenho 4, certo? Tá certo? Com mais 4 aqui na lateral, ó. Então vão ser o quê, ó? 3 vezes 4. 3 vezes 4 são 12. Portanto, eu tenho quantas arestas no octaedro? 12. Não quero fazer isso, quero utilizar a relação de Euler. Então, beleza. Eu já sei que, olha só, no octaedro, quantidade de vértices, 6. Quantidade de faces, 8. Então, já sei que se eu somar 6 e 8 vai dar quanto? Vai dar 14. Então, a soma da quantidade de vértices mais a quantidade de faces vai ser igual à quantidade de arestas mais 2. Como trata-se de uma igualdade, eu posso colocar assim, ó, A mais 2 igual a 14, certo? Veja bem, qual é o valor que A vai assumir para que somado com 2 seja igual a 14? Só pode ser igual a quanto? A 12, certo? Vejam, pessoal, que no hexaedro, tá? E no octaedro, a quantidade de arestas, tá? Ela se repetiu, né? É a mesma, tá certo? Coincidência, viu? Vamos agora para o dodecaedro. O nome dodecaedro significa dizer que são 10 faces. Então, já posso, onde tem aqui, ó, perdão, pessoal, dodecaedro não, tá? Dodecaedro é 12, tá certo? Dodecaedro, eu já posso dizer que a quantidade de faces dele, certo? É igual a 12, tá certo? Então, veja bem, dodé de 12, tá? Confio uma confusão aí, então, vamos lá. Dodecaedro, quantidade de faces, 12. Vamos lá para a figura. A figura, tá? Fiz um esforço aqui, mas parece assemelha mais a uma bola, tá? Vou reduzir aqui para ficar melhor para a gente visualizar, certo? Aqui, ó. Certo? Pronto, eu já tenho a quantidade de faces, tá? O que é que eu tenho que determinar agora? A quantidade de vértices e a quantidade de arestas. Pessoal, convenhamos, dodecaedro você já percebe que é uma figura bem estranha, né? Ele se assemelha muito a uma bola, e se você for começar aqui a contar a quantidade de arestas, você vai se perder, né? Então, o que é que eu faço? Eu vou apostar primeiro nos vértices, né? Tá? Então, contando os vértices aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Pessoal, percebam que aqui, ó, essa figura que aparece aqui é um pentágono, né? Ele tem 5 lados. Percebam que lá atrás eu também tenho outro pentágono, ó. 1, 2, 3, 4, 5. É muito comum a gente perceber isso nas bolas, né? Certo? Então você tem 5 aqui, ó, tá? 5 vértices e tem mais 5 atrás. O que é que eu vou contar agora? Vou contar só o restante, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ora, se eu tinha 5 aqui, ó, nesse pentágono, com mais 5 nesse outro pentágono, com mais 10 aqui, eu tenho um total de 5 mais 5 são 10, com mais 10 aqui no total dá 20. Então vejo que no dodecaedro, certo? Eu vou ter a quantidade de vértices igual a 20. É lógico que aqui eu vou fazer uso de quê? Já da relação de Euler. Por quê? Porque não convém você ficar contando arestas aqui, você vai se perder na contagem, certo? Então eu sei, pessoal, que a soma da quantidade de faces mais a quantidade de vértices é igual à quantidade de arestas mais 2. Pessoal, lembrando que essa relação de Euler, eu poderia escrever ela assim, ó, A mais 2 igual a F mais V, tanto faz, certo? Isso fica a seu critério, tá? Eu estou colocando do jeito
que é a relação de Euler, mas você pode escrever assim, é uma igualdade, certo? Se eu quero determinar a quantidade de arestas, então vamos lá. Eu tenho a quantidade de faces e tenho a quantidade de vértices, né? Vamos só repetir aqui, ó, dodecaedro, quantidade de vértices é 20, quantidade de faces é 12. Então, na quantidade de faces, que aqui é representado por F, eu vou substituir por 12, mais a quantidade de vértices, que aqui é representado por V, eu vou substituir por 20, tá certo? Então aqui, ó, quantidade de arestas mais 2 vai ser igual a quanto? A 32, confere? Como trata-se de uma igualdade, certo? Qual vai ser o termo que A vai assumir, qual vai ser o valor numérico, certo? Valor natural que A vai assumir, que somado com 2 é igual a 32, só pode ser quem? Só pode ser 30, tá certo? Então percebam que a quantidade de arestas, certo? Dessa figura que é chamado de dodecaedro, vai ser numericamente igual a 30. Então, percebam, pessoal, que não convém, a partir de figuras desse tamanho aqui, ó, você contar as arestas, porque você vai se perder, porque não são apenas essas aqui que estão mais claras, ó, que estão mais expostas. São aquelas que estão lá atrás também, ó, certo? Essas outras arestas aqui, ó. Tá? Então, você percebe que são muitas arestas. Então, não é viável, certo? O que é que está faltando? Está faltando apenas o icosaedro. Pessoal, o icosaedro, eu vou mostrar aqui no próprio livro de vocês, certo? A figura, tá? Para ficar bem evidente o que eu quero mostrar. Olha só. Icosaedro. Pessoal, percebam que essa figura, ela não tem uma aparência de muita complexidade, mas ela é. Por quê? Porque quando eu falo assim, ó, icosaedro, significa dizer que ele tem qual quantidade de face? 20. Então você já pode substituir bem aqui, ó, quantidade de faces igual a 20, certo? O que é que eu vou determinar agora? Eu vou determinar a quantidade de vértices e vou determinar a quantidade de arestas. Pessoal, dá uma olhada nessa figura aí, ó. Vejam que nessa figura ele fez uma planificação, que é um conteúdo que eu explico para vocês no momento aí, tá? Bem brevemente. O que é planificar? Seria o mesmo que você recortar a figura e transformar ela aqui, ó, só para você montar, tá? O que é que você percebe nessa figura? Como a complexidade dela é maior, então convém aqui você determinar a quantidade de vértices depois que você faz a planificação. Porque se você for tentar determinar aqui, vai ser um Deus nos acuda. Então o que é que você vai fazer? Você pode contar a quantidade de vértices, né, que ele tem. Vamos lá? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, certo? Então, a quantidade de vértices é 12. Aí você percebe, professor, mas esses aqui? Não, esses aqui, observe que quando ele juntar, vão coincidir, tá? Portanto, pessoal, olha só, a quantidade de vértices do icosaedro, tá? Vai ser numericamente igual a 12, tá certo? Então vamos continuar. Vamos colocar 12 bem aqui, colocar de vermelho mesmo, certo? E vamos continuar o que interessa. O que é que ele quer determinar agora no icosaedro, certo? Ele quer determinar a quantidade de arestas, certo? Professor, dá para fazer direto? Dá. Vamos fazer bem aqui do lado, ó. Icosaedro, certo? Pela relação de Euler, né? O que é que eu sei? Eu sei que a quantidade, olha só, de arestas mais 2 vai ser igual à quantidade de faces mais vértices. Coloquei até o contrário, né? Para ficar mais fácil de entender. Arestas mais 2 vai ser igual. Bem, nós determinamos no icosaedro, certo? Tá? Aqui, ó, quantidade de faces, 20. Quantidade de vértices, 12. Se eu somar os dois, tá? Vai dar quanto? 32. Então, vamos colocar aqui, ó. Soma da quantidade de vértices mais a quantidade de faces, deu 32. Certo? Pergunto, qual vai ser a quantidade de arestas para que somado com 2 seja numericamente igual a 32? Vai ser quanto? Só pode ser 30. Tá certo? Portanto, a quantidade de arestas do icosaedro, tá, também vai ser 30. Quer dizer, vai coincidir com a do dodecaedro, certo? Portanto, e com isso a gente encerra, pessoal, o preenchimento aí dessa tabela, tá certo?
que envolve quantidade de vértices, quantidade de faces e quantidade de arestas, e aplicação da relação de Euler, certo?